juntos e eu quero convidar a quem se sente vitorioso que possa abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. E vamos hoje ver como é vencer com Jesus. Apocalipse, capítulo 7. Neste mês de junho, estamos a dar ênfase à vinda vitoriosa do Senhor Jesus. De como nós somos mais do que vencedores em Jesus. E ao longo deste ano, estamos a sentir que o Senhor nos está a reerguer. Depois de 2 anos afastados, depois de 2 anos a ficar em casa, a sair, a voltar para casa, queremos reerguer-nos. Mas nós, em Jesus, não somos apenas vencedores. Somos mais do que vencedores. Vamos então ler Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono. E perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos, clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Vencer com Jesus significa que estamos identificados com Ele. E olhando nós para o texto, nós encontramos aqui uma identificação pela pureza. Aqui, olhando para o versículo 9 e para o versículo 10, o versículo 9 fala-nos de uma grande multidão. Algumas versões dizem incontável. Alguém tem uma tradução que diga uma multidão incontável? Alguém pode ler, por favor, diferente desta que tenho? A qual ninguém podia contar. É isto mesmo. A visão que o apóstolo revela, que o apóstolo tem, que o apóstolo partilha, revela a grandeza das pessoas que sofreram a grande tribulação, que está então no versículo 14. Vencer com Jesus significa que a grande tribulação não é uma fantasia, não é uma alegoria. Às vezes temos a tendência de olhar para este último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, e dizer que é tudo uma linguagem figurada, alegórica. Olhemos para o versículo 9 e encontramos aqui pessoas em grande número e que estão lá. Eu peço a um de nós que possa ler Efésios 6:11. E hoje vamos mantendo assim a nossa Bíblia aberta para irmos fazendo algumas leituras. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Um de nós pode ler, por favor. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Obrigado. É possível vencer. E esta visão do Apocalipse diz isto mesmo, que aqueles que, usando a armadura de Deus, resistem, mesmo no período da grande tribulação, é possível resistir às investidas do inimigo e ainda assim permanecer firmes. Mas diz-nos mais, esta identificação é universal. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Nós não estamos aqui a ver um relato só para nós, só para estes, para os amigos de João, para os judeus, ou então só para aqueles que estavam ali em Roma, ou para aqueles que estavam em Corinto, ou para uma outra cidade em particular, ou então somente, como nós gostamos muito de dizer, só para os bons. Versículo 9. Este número, que não tem limite, não tem mesmo limite nem geográfico, nem étnico, nem cultural. Para quem vem de um país pequeno, uniforme, nós não temos etnias, nós não temos aqueles povos dentro de uma nação. Mas a irmã Lúcia, na sexta-feira, estava a mostrar-nos como é o Brasil dividido nos seus povos indígenas, como eles são chamados. E tem nomes muito engraçados. Não consegui decorar só um. Portanto, fico com o Tupiniquim. Fico com esse. Mas há mais. E o versículo 9 está a dizer, não adianta dizer que vieram só desta nação, deste país. Fala de toda a gente, de todas as etnias, de todos os povos. Então começamos a perceber que não há qualquer barreira cultural, geográfica, étnica, social para ser salvo. Isto recorda-nos o que o Senhor Jesus disse acerca da pregação do Evangelho. Um de nós pode ler, por favor, Mateus capítulo 24, versículo 13.
Mateus 24, versículo 13. Outro de nós que possa ler, por favor. Estamos aqui, obrigado, estamos aqui a perceber que a perseverança é sinónimo de vitória. A perseverança não é apenas para estes, é para todos. E a Bíblia completa-se. A Bíblia complementa-se. A Bíblia não necessita de uma atualização. A Bíblia não necessita de uma correção. Não necessita da nossa intervenção humana para ser eficaz. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós acreditamos que na Bíblia nós encontramos todas as ferramentas para viver uma vida agradável a Deus. Mas mais, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, nós encontramos que eles estão diante de quem? Estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Estamos aqui na presença de Deus. E esta visão que Deus permite que o apóstolo João tenha, revela a multidão dos vencedores, não numa reunião secreta, lá em casa, em que os vencedores se tenham reunido e tenham virado costas para o mundo, e só eles ficaram. Estão diante de Deus. Os vencedores estão na presença de Deus. Estão diante do Cordeiro. É engraçado que anteriormente só os anjos estavam na presença de Deus. Os irmãos recordam-se que no domingo passado estava a pregar aquele texto de Mateus, quando o Senhor Jesus diz que ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos. Para quem pensa que vai ficar para sempre longe de Deus, corrija a sua crença. Pela Bíblia, só os anjos tinham acesso à presença de Deus, sem limitações. Mas agora o que encontramos aqui no versículo 9, que pelo sacrifício de Jesus, todos os crentes têm acesso ao Pai. E volto a repetir, não é uma linguagem metafórica, não é uma alegoria, porque o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai e por essa razão os vencedores, vencer em Jesus, vencer com Jesus, leva-nos ao lugar mais importante, a presença do Pai. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Outro de nós pode ler, por favor, Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo o tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Obrigado. Chegar ao trono da graça é por Jesus. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Porque Ele é o vencedor. Porque Ele é o intercessor que nos leva dali até à presença do Pai. E não é uma linguagem alegórica. Não é uma metáfora. É uma realidade. E estes que são identificados pela pureza, estamos a olhar para a pureza, chegam à presença de Deus por Jesus. Estes que estão identificados pela pureza, chegam à presença do Pai pelo sacrifício de Jesus. E é importante nós percebermos aquilo que o Wesley há pouco mencionava. Ninguém precisa de pagar, ninguém vai fazer o que seja para merecer. É pelo sacrifício de Jesus. E se olharmos, o texto fala-nos que eles estão vestidos de branco. E o branco é sinónimo de pureza. Eles não estão apenas vestidos de branco, mas diz-nos que têm palmas nas suas mãos. Olhando com atenção para o versículo 9, nós encontramos que esta roupa não é casual. Olha, hoje vamos vestir de branco, está bem? Então pronto, mas amanhã vestimos-nos todos com uma blusa preta. Então tudo bem, fica assim. Não, esta cor é propositada. E também como o que lemos da parte final do versículo 9, é que o branco significa pureza. E ao longo deste livro do Apocalipse, iremos encontrar a alusão à cor dos vencedores, como sinal da pureza. Não que estas pessoas fossem puras, mas pelo sangue de Jesus foram purificados. Um de nós pode ler Isaías, capítulo 1, versículo 18, por favor. Isaías,
capítulo 1, versículo 18. Vinde então e adimi-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Obrigado, irmã. Pois é, o Senhor convida o seu povo a mudar uma vida de pecado para uma vida de pureza. Uma vida suja para uma vida limpa. E agora olhamos para o texto de Apocalipse e encontramos estas pessoas vestidas de branco. Nós vamos recordar depois, em 1 de João, no capítulo 1, versículo 7, o apóstolo João a reforçar isto mesmo. Mas agora olhamos para a palma nas mãos. E aqui temos de recuar ao domingo anterior à Páscoa, o chamado Domingo de Ramos. E o que aconteceu neste dia? O que aconteceu uma semana antes da morte de Jesus? O que aconteceu uma semana antes da sua ressurreição? Pois é, Jesus entrou em Jerusalém, sentado num pequeno burro, e foi aclamado com palmeiras. As pessoas estavam com ramos nas mãos para saudar o Senhor Jesus. E é interessante, como olhamos aqui para Apocalipse no capítulo 7, no versículo 9, como aquelas pessoas que João vê são os vencedores. São os resistentes da grande pressão que o inimigo os fustigou. Mas a quem é que eles saúdam? Ao verdadeiro vencedor. Quando nós olhamos, versículo 10, eles estão vestidos de roupas brancas, com palmas nas mãos, e eles clamam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Eles podiam ficar com o louvor, com a glória para si. Afinal de contas, nós somos vencedores. Nós resistimos. Nós passamos pela grande tribulação e nós somos capazes. Mas eles apontam para Jesus. Exatamente como aconteceu no dia em que Jesus entrou em Jerusalém, naquele pequeno burro. Naquele dia, as pessoas cantavam louvores com alegria e festejavam, dizendo: Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Nós precisamos de ter louvor nos nossos lábios. E este versículo 10 recorda como os vencedores tinham louvor nos seus lábios. E atenção, depois de terem sofrido momentos de grande dificuldade. Nós precisamos olhar para o nosso momento atual e perceber: estamos com dificuldade. Alguns estão com muita dificuldade, não apenas de saúde. Alguns estão com grande dificuldade familiar, de outra natureza. E nestes momentos, versículo 10, temos de ter o louvor nos nossos lábios. Uma das características dos discípulos de Jesus é o louvor, mesmo quando as dificuldades são muitas. Se olharmos para o versículo 10, não há qualquer manifestação de ira, não há qualquer sentimento de desconforto, desejo de vingança, descontentamento, porque os vencedores não procuram a vingança. Os vencedores não procuram o ódio, a murmuração, o queixume, o falar mal, mas vivem com o louvor nos seus lábios. Recuperando o texto de Isaías 1, permita que Jesus lave os seus pecados. Permita que este domingo seja um dia de vitória, um dia de vencer em Jesus, porque Ele lavou os seus pecados. E quero desafiar a que as nossas palavras reflitam esta salvação que temos em Jesus. O que é que tem saído da minha boca? Murmuração, queixa, queixume, ódio, frustração? Ou tem saído o louvor que está no versículo 10? Avançando para os versículos 11 e 12. A vitória em Jesus gera uma adoração permanente. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. João vê os anjos a reconhecerem a grandeza do Cordeiro, que é Jesus, e curvam-se diante do vencedor para o glorificar. Jesus recebe, de acordo com o versículo 12, o direito de ser adorado com louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força.
Impressionante como estas palavras nós podíamos dizer só: glória a ti. Tu és o melhor, tu és o nosso Salvador, és o nosso querido. Mas vejamos a força de uma e outra palavra quando estão juntas. Quando estão juntas. É um reforço, sim. É um compromisso, é uma convicção de que Jesus merece tudo de bom. Os adoradores não são pontuais. Porque o texto termina dizendo que não tem fim. Ou, aliás, se nós formos mais literais, diz para todo sempre. Os adoradores são permanentes, são contínuos. Há um texto muito interessante no Evangelho de João. Não é por curiosidade, não é por casualidade. É João que escreve estas palavras, inspirado pelo Espírito Santo, daquilo que Deus lhe permite ver, e é o mesmo João que faz o relato escrito do encontro de Jesus com uma mulher. E que a conversa foi de um sentido, depois foi para outro, e começou, já de altura ficou ali na adoração. E ela perguntou: mas onde é que se deve adorar? Aqui, como dizem os nossos pais, ou lá, no monte, como dizem os judeus? E a resposta de Jesus é que não tem a ver com o local, não tem a ver com a raça dos adoradores, mas que a adoração deve ser feita em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. O dia da semana é limitativo à adoração? O local não serve? O tempo já vai longo, já são 11h51. Temos de acabar? Podemos ler o texto bíblico, como diz? Apocalipse, capítulo 7. Diz assim: amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Uma geração de adoradores permanentes, contínuos. Porque os anjos dão-nos aqui o exemplo do que é reconhecer a grandeza da vitória de Jesus. Eles entregam um louvor permanente, um louvor que não tem fim, um louvor que não fica condicionado ao dia da semana. Mas hoje não é domingo, não podemos adorar. Mas já passa do meio-dia, tem de acabar. Quando nós vencemos, tornamo-nos adoradores permanentes. E esta visão do futuro que João tem revela isto mesmo. Nós temos de ser adoradores contínuos. E os vencedores são os que, em Jesus, e com Ele ficam, os de Jesus e os que com Ele ficam, não perdem tempo e entregam as suas vidas em adoração ao Cordeiro. O Cordeiro, eu passo a explicar. O Cordeiro é aquele animal que vai em nosso lugar, morre em nosso lugar, para derramar o sangue do Cordeiro, para nos limpar todo o pecado. Este sim era uma linguagem figurativa que se cumpriu em Jesus. Então Jesus é este Cordeiro que tira o nosso pecado e é Ele que nós entregamos a nossa adoração. Ainda que Jesus tenha vencido, eles reconhecem que a glória, o poder e o louvor... Aliás, ainda que eles tenham reconhecido, eles sabem, foram eles que venceram, mas esta glória, o poder e o louvor tinham de ser entregues a Jesus. Agora, já tínhamos sido desafiados a pensar o que é que os nossos lábios refletem. E agora, versículos que estamos a ler. Como é que está a nossa adoração a Deus? Como é que nós estamos a entregar a quem estamos a entregar a nossa glória, a nossa honra, a nossa adoração? Queremos ser estes adoradores permanentes, conscientes de que em Jesus somos mais do que vencedores, de que em Jesus somos reerguidos, saímos lá de baixo para a presença do Pai, em Jesus. Avançando, irmãos, lendo os versículos 13 até 17. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes de águas vivas.
e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. A vitória em Jesus também significa respostas. Um dos presentes daquele cenário idílico pergunta a João: quem são estes? De onde vieram? E agora eu quero chamar a atenção para lermos novamente o versículo 13. Mas vamos ler calmamente o versículo 13. Quem são? De onde vieram? A pergunta não é assim tão ingênua. João, tu tens a resposta para tudo? Tu sabes tudo? A resposta que ele dá no versículo 14 é esta: Senhor, tu sabes. Estas perguntas eram muito difíceis. Quem são e de onde vieram? Eram perguntas difíceis. Se nós quisermos comparar aos estudantes, era uma pergunta final do exame. E aqui João, como é que ele responde? Eu sei. Se calhar são estes. Se calhar, de certeza absoluta que são aqueles. Tu sabes. João tem aqui uma lição de humildade para nós. Nós não sabemos tudo. E há momentos em que temos de dizer: só tu sabes, Senhor. É que os discípulos tiveram muitas dúvidas ao longo do tempo em que acompanharam o Mestre. Muitas dúvidas mesmo. E quando precisavam de respostas, eles iam ter com Jesus. E aqui João é sincero. Ele podia especular, podia atirar à sorte até acertar. E às vezes acontece connosco. Dizemos 2, 3, 4, 5. Eu sabia que era a 6. E erramos. E João aqui não erra. Tu, Senhor, tu sabes. Aquela pergunta deste ancião precisava de ser respondida. Mas era necessário explicar quem eram aquelas pessoas e qual a razão de estarem ali. Aquela multidão incontável que estávamos a ler no início do versículo 9 era o conjunto de vencedores. Pessoas que tinham passado pela grande tribulação. Pessoas que estavam lavadas pelo sangue do Cordeiro, tal como tínhamos visto nas passagens anteriores. E o versículo 14, ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Explica o versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus. Nós olhamos para o versículo 14 e percebemos porque que eles estão na presença de Deus. Porque eles lavaram as suas vestes pelo sangue do Cordeiro. A crença no sacrifício de Jesus, a aceitação desse sacrifício como válido, como suficiente, permitiu que aquelas pessoas, aqueles mártires, suportassem as dificuldades. Há pouco, na classe da Escola Bíblica Dominical dos adultos, a irmã Nina falava sobre a perseguição que caiu entre os cristãos. Quando o apóstolo Paulo chegou a Roma e pediu para se reunir com os principais judeus, ele ouviu uma palavra que é muito dura: aceita. Seita. Seita é um termo depreciativo para um grupo minoritário, rebelde, que sai do grupo maioritário, com uma crença desviante, errada, claro. E nós olhamos para a perseguição, sobretudo no tempo dos imperadores Nero e Domiciano. Estes dois imperadores foram terríveis para os cristãos. E muitos cristãos foram mortos pela maldade destes dois homens. Bastava mudar o governo. Aliás, bastava mudar apenas uma pessoa dentre as que estivessem revestidas de autoridade. Aquela que tivesse uma pequena autoridade podia mudar para pior a vida dos cristãos. E foi o que aconteceu com estes homens, Nero e Domiciano, que tinham muito poder. Então, estas palavras, recolhidas pelo apóstolo João, do versículo 14, são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Estas palavras foram um consolo, foram um alívio, foram um bálsamo para que os demais cristãos não desistissem da fé. Para nós, este versículo 15
Não desista da sua fé. Quando for ridicularizado, quando for desprezado, quando na universidade, na escola te puserem de lado, quando falarem mal da tua fé, quando ridicularizarem, não desistas. O versículo 16 é outra palavra de consolo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles. Para vocês, os vencedores, como se João estivesse a dizer, a fome, a sede, o cansaço não vai derrotar-vos jamais. As condições atmosféricas, sociais, físicas ou políticas deixarão de interferir com estas pessoas que servirão ininterruptamente ao vencedor maior. Como está no versículo 15, de dia e de noite. Elas estão diante do vencedor. As palavras do ancião prosseguem em relação ao futuro, porque serão, versículo 17, apacentadas pelo Cordeiro. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes de águas, fontes vivas das águas. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Ser apacentado pelo Cordeiro é como recordar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e guia-me até às águas revoltas, turvas, às águas amargas. Não, pois não. Como é que diz? Águas tranquilas. Estamos a ler o versículo 17. Há aqui uma explicação do Salmo 23. Nada me faltará. Então, sendo guiados pelo pastor, há a condução à fonte das águas vivas. E aqui a linguagem é de proteção, é de segurança. Tal como está em João 10, 14. Um de nós pode ler, por favor, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Obrigado. Foi o que o Senhor Jesus disse. Eu sou o bom pastor. As ovelhas conhecem e são conhecidas por este pastor. E então agora, em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 17, nós percebemos que elas são conduzidas pelo bom pastor. Estas fontes de águas da vida significam o suprimento de todas as necessidades, fossem elas espirituais, físicas ou de outra natureza daquelas pessoas. Agora, elas estão a salvo de qualquer ataque, seja do imperador ou de qualquer outra autoridade humana. Seja uma entidade satânica humana, o bom pastor, versículo 17, conduz cada uma delas em paz. Terminando esta parte da revelação, João ouve ainda este ancião dizer que Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Pois bem, as lágrimas dos cristãos naquela altura eram lágrimas de sofrimento, de dor, de tristeza, tortura, de morte, da perda dos seus bens. E Deus limpará ou enxugará dos olhos toda a lágrima. Que paz, que descanso, que segurança. Acreditar que o versículo 17 é para nós, é uma realidade. E esta promessa é dirigida para os vencedores em Jesus. Aos que passam pela grande tribulação, não renegam a sua fé, como líamos há pouco, os que perseverarem serão salvos. Esta palavra é para os salvos. Repito, a lágrima aqui é dor, é tristeza, é perda, é sofrimento, e Deus limpa tudo isso. Que bom é servir a Deus, ao Deus que nos consola, ao Deus que nos abraça, ao Deus que nos tranquiliza, ao Deus que nos momentos de ternura está lá, ao Deus que nos momentos de aflição nos dá salvação. Isaías 25, 8. Um de nós pode ler, por favor, Isaías, capítulo 25, versículo 8. O Senhor Deus acabará para ti com amor. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer de mundo inteiro a vergonha. O seu povo está paciente. O Senhor não. Obrigado. Temos esta
promessa, temos esta garantia. Deus enxugará toda a lágrima. Vencer em Jesus é ter a certeza de que mais do que as dificuldades serem reais, e são, a grande tribulação será tudo muito mais doloroso, mais sofrível. Também nestes momentos a fé deve estar centrada na pessoa de Jesus, recordando que nele, em Jesus, temos a vitória. E se nós passarmos por esse tempo, estejamos certos de que o que nos espera é a vitória. Do outro lado, não está mais dor, não está apenas um alívio parcial. Do outro lado está a vitória, está o Cordeiro, a quem nós amamos, a quem nós louvamos. E ao longo desta semana, revelemos estar permanentemente na presença de Deus. Revelemos com as nossas palavras a quem nós amamos. Deus tem a vitória para nós. E ainda que sejamos alvo de grande sofrimento, a vitória em Jesus é nossa. E ainda que muita tristeza possa estar a marcar a nossa vida, eu termino com o versículo 17. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Vamos orar? Pai de amor, obrigado porque em Ti nós temos a garantia, a certeza da vitória. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu morreste em nosso lugar. Obrigado porque nos deste e nos dás o consolo, a alegria, a esperança. Não permitas que em momento algum a nossa fé, a nossa confiança em Ti vacile. Não permitas, Senhor, que as circunstâncias nos afastem do que é mais importante. Que as nossas palavras reflitam a adoração, o louvor que Te devemos. Nós não merecemos estar diante de Ti, mas pelo Teu sacrifício, Jesus, Tu nos levas à presença do Pai. Pedimos-Te, querido Espírito, que hoje limpes os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. Que não haja desejo de vingança, de ódio, mas apenas de Te engrandecer. Oramos pedindo que Tu limpes as nossas lágrimas. Nossa tristeza seja vencida pelo Teu sacrifício. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Quero convidar a que, enquanto escutarmos o poslúdio, possamos ficar em oração silenciosa individual com o nosso Deus. Olhando para o texto que está diante de nós, vamos dizer: Senhor, eu quero ser mais do que vencedor em Ti. E se há alguma coisa, algum problema, alguma situação nos tem impedido de vencer, então coloquemo-o diante de Deus em oração. Enquanto escutarmos o poslúdio, vamos ficar em oração a sós com o nosso Deus.